uma mulher que tem múltiplas funções. Então, isso é muito importante para nós mulheres aí saber das nossas jornadas duplas, triplas, que às vezes temos, né, para trabalhar em prol aí da população. Então, a minha jornada começa já na adolescência. Eu sempre falei isso, que na adolescência começa o meu incentivo aí na política. Sempre fui muito participativa, né? Fui aluna aqui do Colégio Francisco, com muita honra, né? Tenho muita honra de ter estudado no Colégio Francisco. E começa ali a minha trajetória, porque eu sempre fui muito participativa, muito crítica, gostava muito dessa questão de participar de toda a trajetória da escola, discussão, então a gente sempre foi muito envolvida. E gostava sempre de uma boa conversa, né? Tá na veia, né, Sandra? Tá na veia, né? Tá no sangue. Então, meu pai como político, 3 vezes vereador, e sempre trabalhamos em campanhas políticas, trabalhamos aí para eleição de vereador, de deputado, de prefeito, então esse envolvimento já vinha lá no sangue. Sim, né? sim. No sangue da família. Minha casa, né, a casa do meu pai, sempre cheia de pessoas, né, as pessoas vinham para a casa dele, então meu pai fazia uma política para e com as pessoas. Era um trabalho diferente naquela época, né? A organização era diferente, então era um trabalho muito importante com a população, esse apoio que ele dava. Então eu acabava me empolgando. Sim. Com isso, terminei o meu ensino médio aqui e fui fazer serviço social. Porque a minha vocação fiz um teste vocacional, era trabalhar com pessoas. Olha aí. E trabalhar na efetivação de direitos, né? Eu queria trabalhar com isso. Então, o serviço social, ele é uma ponte entre as políticas públicas, ele faz esse trabalho de encaminhamento, de orientação, e tem a ver com a política também, né? Na efetivação dos direitos. Então, o serviço social me trouxe luz. 20 anos de profissão, esse ano fiz 20 anos de serviço público, trabalhei nas secretarias de saúde, educação, assistência social, 10 anos na assistência social, e isso me trouxe uma visão. Com isso, eu achava que podia melhorar as políticas públicas e também fazer um trabalho no legislativo. Sim. Então, aí veio o encontro com a política. Entendi. Acreditei nesse sonho, inclusive fui postergando isto, né, por várias vezes fui convidada, né, para trabalhar aí em prol do povo, né, mas eu pensava assim, ainda não é o momento. Uhum. Vai chegar o momento certo. Acho que Sim. Deus sabe todas as coisas e eu dizia, quando Deus quiser vai ser. Sim. E foi nessa, recebi o convite, né? Então, por eu acreditar numa política transformadora, numa política que pode mudar a vida das pessoas, por acreditar na justiça social, na efetivação dos direitos, eu achava que esse trabalho meu, a minha experiência de vida, com a minha experiência profissional, vinha a somar. Né? Então, eu acredito numa política transparente, uma política que vai trabalhar para as pessoas. E essa é a minha maior motivação, o que me levou a ser política, né? Sabe o que é legal, Sandra, você falando sobre questão de política transparente, essa questão de você começar a mostrar as formas de trabalhar. Hoje, realmente, você acabou aguardando um momento certo, porque hoje você tem uma transparência muito maior, né? Antigamente era, como você não tinha o acesso, né? As coisas ficavam um pouco, gente, não entendo obscuras como uma palavra ruim. Ficavam obscuras porque não tinham acesso realmente, era muito mais complicado. Você tinha um jornal que publicava a cada 30 dias. Então a notícia era demorada a chegar. Hoje você tem a internet, hoje você tem a sessão da Câmara, que é transmitida, você tem tudo muito na cara. Então acho que acaba calhando com a ideia que você já vinha, né? Sim, com certeza. Então, isso, as sessões da Câmara, elas dão transparência. Sim. E você poder assistir pela rede social, lá na sua casa, dá transparência para o nosso trabalho, né? Então, esse trabalho da internet, da rede social é muito importante. Naquela época, nós não tínhamos isso. Exatamente. Momento um celular. E quando tínhamos um celular, né? E era um celular que não tinha toda essa tecnologia, não. Se a gente quisesse falar com uma pessoa, a gente tinha que falar pessoalmente. Não podia mandar um recado pelo celular, né? E hoje vai muito forte. Então, assim, se você quer uma opinião, né? Se você quer que a pessoa veja o teu trabalho, é rede social, né? Então, é muito a favor do nosso trabalho hoje no Legislativo. E isso vem da transparência. Estar aqui é transparência. Sim, sim, né? exatamente. É muito importante. Hoje esse acesso que hoje o TV Tijucas cria e que antigamente a gente não tinha, abre todas essas portas para que realmente as pessoas entendam qual que é a função de um vereador, qual que é a função de um prefeito, qual que é a função do assessor do vereador, por que tem essa turma toda, qual a função daquela reunião, que antigamente a turma, o vereador, o que o vereador faz? Não, ele tem que comprar remédio para mim. E não é, né? Então as pessoas hoje acabam isso trazendo para as pessoas entenderem como é que funciona realmente, né? O nosso trabalho de fiscalizador, de propositor, de trabalhar com leis, é muito mais abrangente, né? Para ser um vereador hoje, você tem que estudar.
Sim. Você tem que entender, né? Você tem que entender de um projeto de lei que você vai discutir lá no Legislativo. Até porque sem projeto não vê nada, né? Exatamente. Para você fazer um projeto de autoria sua, você tem que procurar, você tem que conhecer. Então, assim, é muita questão diferente do que comprar um remédio. Hoje existem políticas públicas que fazem isso. Exatamente. O trabalho do vereador vai muito além disso, né? E é um trabalho muito importante. Às vezes a gente recebe críticas, né? Sim. Por esse trabalho. Mas, assim, as pessoas não acompanham o nosso dia a dia. E eu tenho acompanhado o dia a dia de todos os vereadores. Eu vejo quanto nós trabalhamos pela população, quanto nós buscamos, nós estamos o tempo todo discutindo. Sim. E pensando no melhor para o nosso município. E essa transparência toda que vem vamos dizer, de 2 eleições para cá, que vem crescendo cada vez mais, Sim. ela proporcionou toda essa mudança dentro da Câmara também. Toda essa mudança de pessoas também dentro da Câmara, né? Pessoas novas que estão lá, saindo pessoas que tinham uma política diferente e que a turma de hoje em dia entende que não funciona mais, né? Não, com certeza. Então isso é um fundamental, né? E eu acho que daí a rede social contribui com isso, de mostrar o nosso trabalho também dentro do legislativo, né? Então, se você não pode ir na sessão da Câmara, você acompanha pela rede social. Sim. Facebook, você acessa lá, você acompanha ao vivo em tempo real. Já deixa, né, lá o comentário. Pode deixar um comentário, se for uma crítica construtiva, é muito importante. Eu sempre falo que a crítica construtiva é muito importante para o nosso trabalho. A gente precisa trabalhar com isso. Sim. Né? E é assim a gente vai aprendendo. Como você falou, hoje a gente tem uma equipe dentro da Câmara que trabalha em prol do município. Sim. Sempre pensando no município. Quando a gente faz um projeto de lei, quando a gente faz um ofício, sim, né? Então tem toda uma equipe trabalhando por trás disso. Então é muito importante, com certeza, né? Eu não vejo hoje a política lá fechadinha. Não tem como, né? mais. Eu vejo ela transparente. Cada vez se abrindo mais, né? Se abrindo mais, com certeza. Sandra, hoje na sua visão, os principais desafios, a gente vai partir já para o nosso município, porque sim, eu acho que é essa conversa principal e que o povo quer saber às vezes também, né? Os principais desafios que o município enfrenta hoje e que você vem buscando aí enfrentar como vereadora, sim, né? Achar onde que está aquele erro, ou não é uma questão de erro, mas aquela coisa que se deve modificar para que se tenha uma melhora dentro do município. Sim. Então, assim, eu vejo que hoje nós temos uma população significativa, nós temos 17.606 habitantes pelo censo, mas eu acredito que nós temos mais. Eu acho que já bateu faz hora, né? A área rural é uma área extensa, quase... Sim. Tão grandiosa, com 1.000 quilômetros de estrada, né? Então nós temos muitos desafios no município. Eu acredito que podemos começar com infraestrutura, né? Eu tenho trabalhado na comunidade, meu trabalho é com a população, então eu tenho visitado muitas comunidades. Hoje, inclusive, estive na Vila Cubas visitando. Então, a nossa infraestrutura. Precisamos de saneamento básico, né? Saneamento básico, sim, é saúde pública. Sim. Nós temos aí o bairro Bosque da Saúde, a própria Vila Cubas. O interior, nós não temos o saneamento básico. Né? Então, precisamos trabalhar com ênfase no saneamento básico. Precisamos trabalhar pavimentação, porque a partir do momento que nós temos estradas pavimentadas, vai diminuir custo e benefício para o município, vai melhorar a circulação das pessoas, nós vamos ter estradas melhores. Sim. E as estradas é uma reclamação constante, né? Até mesmo eu entendo o trabalho da Secretaria de Obras, né? Nós tivemos dias chuvosos, por exemplo. Como que se trabalha, né? Então, tudo aquele trabalho que foi feito, vem a chuva e leva. Complicado. Então, complicado. Então, pavimentação vai trazer uma melhoria. E nós já temos aí projetos de pavimentação, inclusive, aprovados, né? Na Vila Cubas. A área central praticamente toda pavimentada, né? Que é um sonho nosso. Sim, né? Quem é morador de Tijucas tem esse sonho, né? A questão da Rua 15, né? Da questão da reestruturação da Rua 15. Das calçadas. Acessibilidade. É um desafio para nós. Esse é um desafio bem grande. Espaços acessíveis, né? Eu vejo aí os cadeirantes, né? As pessoas que têm outras questões, né? Que não relacionadas à saúde, que não tem como circular pela cidade. A dificuldade que tem mesmo, né? Das nossas calçadas, enfim. Então eu vejo assim como uma questão grave hoje, né? Que é um desafio para nós, né? Então a gente tem que buscar a solução para isso. Nós temos também a questão dos parques que precisamos melhorar, não temos? Sim. Né? E eu penso assim nas questões de esporte, lazer, na nossa juventude. Né? Então hoje nós não temos espaços da nossa juventude. Nós temos os nossos ginásios, mas que no final de semana praticamente não abrem, né? Sim. Então os espaços para a juventude, porque a nossa juventude precisa ter oportunidade, diferente da nossa época. Que nós tínhamos o ginásio Boca Júnior, que nós estávamos lá todo domingo, que era uma coisa saudável, né? Atividade esportiva. Então, trazer o esporte mais perto das nossas pessoas também vejo como um desafio. Outra questão bastante importante, né, que a gente tem que trabalhar é a questão dos resíduos sólidos, né?
a questão da produção de lixo. Sim. Né? Eu fiz uma pesquisa, nós temos hoje um gasto, né, para o transporte e para o aterro sanitário de R$72 mil por mês. Né? Então, a produção do resíduo é muito grande. Nós temos o repasse para a Recicla, para a associação, de 48 mil, mas a Recicla, ela tem trabalhadores. Sim. Então, acaba sendo custo e benefício, né? Exatamente. Então, eu vejo os resíduos sólidos como saúde pública também, porque a questão ambiental bem importante. Então, a gente precisa ter uma questão organizada dos resíduos sólidos, conscientização ambiental. E aonde que a gente trabalha isso? Sim. Nas escolas, com as comunidades, mostrar que a gente pode sim separar o nosso lixo. É o seu lixo, o meu luxo. Né? Então, a gente precisa trabalhar com isso, os resíduos sólidos, bastante importante, né, no nosso município. E esse descarte, então, trabalhar a conscientização ambiental, melhorar a coleta de lixo, porque eu sei que nós temos dificuldades, principalmente na área rural, da questão da coleta, do reciclado. Então, a gente precisa dar ênfase para isso. E melhorando isto, a questão econômica do município também melhora. Sim, com certeza. Né? Então, se nós levamos menos para o aterro, nós vamos pagar menos. E nós vamos produzir mais venda e ter a circulação dentro da renda do município. Então, resíduos sólidos precisam ser trabalhados. Inclusive, fizemos um projeto de lei, junto com o vereador Célio, o vereador Luiz, que se chama Lixo Zero, Semana do Lixo Zero. Sim. Que vai trabalhar a conscientização ambiental, a troca. Nós ainda queremos fazer um projeto aí com troca verde, trocar o reciclado por frutas, mudas. Verduras, por mudas, enfim. Isso é A legal. gente tem uma expectativa aí junto com os vereadores de trabalhar esse projeto. Mas já de início temos aí o projeto Lixo Zero, Semana do Lixo Zero, que vai ser em outubro, conscientização ambiental em todo o município, né? Então aí para trabalhar a questão dos resíduos sólidos. Questão socioeconômica, né? Se a gente for pensar na questão de distribuição de renda, o quanto a gente precisa melhorar, né? Na questão da distribuição de renda. Trazendo renda para o nosso município, eu nem sonho assim com grandes indústrias. Sim. Né, com pequenas indústrias, pequenas empresas que possam estar dentro do nosso município e que estas empresas gerem trabalho. Eu digo que o maior programa social que nós temos é trabalho. Trabalho dá protagonismo, dá direito para as pessoas. Eu posso ir no mercado e comprar o que eu quiser. Uhum. Eu posso ir na loja e comprar o que eu quiser. Então, assim, isso dignifica as pessoas. Sim. Então, se nós tiver pequenas empresas dentro do município, que não está distante de nós temos os nossos municípios vizinhos. Sim, né, com que certeza. estão trabalhando nessa questão aí do trabalho, né? Então, uma política de trabalho eficaz. E eu vejo a Câmara junto, buscando recursos, buscando empresas, buscando áreas que a gente possa trabalhar. Nós já temos o plano diretor. No plano diretor já está específico, inclusive, né, a nossa área industrial. Então, precisamos trazer as empresas, que o nosso município seja atrativo. A questão do turismo, grande desafio. Tivemos visitando aí uma secretaria das cidades em Curitiba e o secretário lá, o Thiago, nos falava assim: para vocês receberem o turista, vocês precisam estar organizados. Vocês precisam ter um cardápio. Sim. Você vai levar o turista onde que ele vai em Tijucas hoje? Onde ele vai tomar café? Onde ele vai almoçar? É uma coisa que eu sempre falei. Precisamos nos organizar. Que ele saiba telefones úteis. Precisa ir do hospital. Que ele tenha um lugarzinho para tirar foto. Lugarzinho para tirar né, foto. cara? Que ele passe pela nossa avenida e ache bonita. Sim, belas paisagens. Exatamente. Tijucas é um município bonito. Quem que não gosta de vir aqui ver nossas belas paisagens? Temos serras, temos o Saltinho, temos as propriedades, várias temos cachoeiras aí. Cachoeiras, trilhas, né? Então, acho que isso, o turismo, a gente precisa se organizar para receber o turista, porque nós temos o que oferecer aqui. Sim. Temos pousadas. Se eu quiser ficar em Tijucas 2, 3 dias, eu tenho que fazer. Mas precisa ter um cardápio organizado. Olha, você vai chegar em Tijucas, você vai fazer isto. Então, organizado, né? A questão da agricultura é bastante forte. Somos a capital do orgânico, né? Como que a gente vai manter o nosso jovem no campo? Qual é o incentivo que o nosso jovem tem? Né? Então, a gente precisa pensar na agricultura com suporte, como um plano técnica, futuro também, como né? um plano futuro, né? Agricultura orgânica. Manter esse título, porque aquele famoso ganhar é fácil, mas Exato. manter que é o problema, né? Somos produtores de morango, somos produtores de cogumelo, de inhame, de batata, né? De soja, milho. Então, assim, o escoamento dessa produção também, para quem vender. Então, o produtor rural, ele precisa ter incentivo, Sim. né? E eu vejo aí também o trabalho das mulheres. Muito importante. Nós tivemos aí o Prêmio Mulher Inspiradora no mês de março na Câmara, né, que premiou 5 mulheres, e nós tivemos a Mulher Agricultora premiada como inspiração do ano Sim. de 2025. E nós visitamos as propriedades, eu vi o quanto as mulheres dignificam o trabalho, o quanto elas são empreendedoras, né, na colheita do morango, na colheita do cogumelo,
elas administram a área delas. Então, bastante importante o trabalho da agricultura e da mulher. Então, a gente precisa melhorar as questões econômicas do nosso município, mas eu vejo aí ligado empresa, eu vejo ligado a questão do turismo, da capital do orgânico, né, a nossa agricultura, e a questão do turismo. Então, a gente precisa buscar isso. E como que a gente faz isso? Né? É capacitando, se preparando, buscando, indo atrás de novas ideias, de novas técnicas, buscando junto da Assembleia recursos, né? Eu digo pavimentação da área rural. Né? Nós temos aí previsto já, se Deus quiser e der certo, que a Prefeitura tenha projetos, a gente tem previsto pavimentação na área rural. Sim, não, né? isso e seria vai o melhorar ideal, o quê, né? né? Vai melhorar o escoamento da agricultura, né? Então, claro. grande desafio, né? E assim, eu acho que também temos aí o desafio de toda essa organização do município, né? A gente precisa se organizar dentro dessas questões de infraestrutura, questão socioeconômica, né? Dos resíduos sólidos. E como que a gente faz isso? É buscando. Né? Então, a gente tem que correr atrás. Então, o nosso trabalho na Câmara é buscar. Né? Nós fomos para Brasília, já fomos na Assembleia, várias reuniões. Então, esse é o nosso trabalho. Não é ficar sentadinho atrás de uma mesa dentro de um gabinete. Exatamente. É buscar. Então, com esses desafios, como que a gente vai sanar? É através de emendas, através de projetos, mas projetos coerentes. Não adianta eu fazer um projeto lá que não tem com a nossa realidade, né? Sim. Então tem que ter realidade também, né? É importante até para o crescimento do nosso município, né? Sim. Para que o município cresça, para que vocês também consigam trazer tudo isso, se não tiver projeto, não tem como, né? Exatamente. Sandra, você é a única mulher, né? Da vez passada também só tínhamos uma, foi a Raquel, né? Agora você. Tá precisando dar uma mesclada a mais, tem muito homem e pouca mulher. Exato. Né? Mas eu até jogo, a pergunta seria, numa questão de resistência, principalmente, e preconceito dentro da política, por ser mulher, esse a gente sabe que isso ainda existe, né? Mas você vê aqui em Tijucas um peso muito grande dentro dessa situação, não? Não. Não? Tijucas, assim, claro que nós precisamos da participação feminina que seja maior, né, nos espaços públicos, na política pública, no espaço do legislativo, mas Tijucas, né, eu não sofri nenhum tipo de preconceito por ser mulher. Eu tenho respeito dos meus colegas vereadores, a gente trabalha junto, né, a gente busca junto. Não, porque você é mulher, você não vai participar. Uhum. Esses dias a gente foi fiscalizar uma obra numa ponte, né? Daí eu falei assim, olha, eu não entendo muito dessa ponte, mas eu sei observar o que precisa melhorar nela. Claro. Né? Então, assim, fui junto com eles, inclusive, né? Então, eu não vejo barreiras dentro do nosso município, não temos isso. Mas fora do nosso município tem muita violência política, né? Muita violência. Tivemos, inclusive, um assassinato de uma vereadora, né? Sim. Por conta disto, né? Então a gente vê muita questão aí das vereadoras sofrerem preconceito. Em Tijucas eu não sofro preconceito e acredito que as minhas antecessoras também não tiveram essa questão. E isso aqui nem tá aqui, mas eu acho que embala um pouco nessa conversa, mas assim, eu vejo como importante essa questão dessa mesclagem, porque às vezes o olhar da mulher, ela vê coisas que o homem não vê. Né, o homem é um pouco mais desperto, talvez mais objetivo quanto a certas situações, a mulher é mais objetivo em certas outras. Sim. Eu acho que a mesclagem é importante. Sim. Por isso que eu acho que deveria ter, por exemplo, cara, pelo menos meio a meio aí, eu acho que seria o ideal, né, Sandra? Eu sempre falo que a política ela é feita por homens e mulheres. É uma soma, Sim. né? E a mulher, não tô desmerecendo os homens, mas não, a mulher, mas ela tem esse olhar cuidadoso. Sim, exato. O olhar de mãe, né? De você conseguir ver além daquilo, né? Às Um vezes detalhe, um né? detalhezinho, né? Eu digo que é um olhar sensível, mas não que a mulher seja sensível, frágil. É um olhar que você consegue ver além daquilo, né? Sim. Você consegue olhar o outro, né? Com esse olhar do coração. Então, eu acho isso bastante importante, né? Essa questão da gente ter isso dentro do legislativo, dentro do executivo. Política é feita por homens e mulheres. Não, porque ela é mulher, ela não vai participar. Não, as mulheres precisam estar na política. Sim, elas precisam estar nos cargos públicos, né? Elas precisam de espaço, porque elas vão somar. Né? E a gente vai poder fazer um trabalho para as pessoas e para o município, com certeza, né? A abertura, eu acho que quanto mais mulher dentro do... Quanto mais mesclado, eu vou usar essa palavra, porque eu acho que não é só a questão de quanto mais mulher, não, é quanto mais mesclado. Porque quanto mais mesclado, mais a gente vai conseguir abranger
o que é necessário para todo mundo, Sim. né? Porque o homem, às vezes, ele não vê certos lados que a mulher vê, a mulher, às vezes, não vê certos lados que o homem vê. Agora, os dois vendo junto, a coisa funciona, né? É um outro olhar. Exatamente. É um olhar, né? Eu digo que é uma soma. É uma soma. A gente soma o trabalho, né? Junto, né? É verdade. Viu? Existe algum, né? Vamos pra gente... chegou nossa pizza ali, daqui a pouco nós vamos degustar, tá? Ó, o cheiro já chegou aqui da Fratelli Pizzaria. Antes, rapidinho, no começo ali teve um probleminha no som, daí depois já embalou. Mas, ó, a Cefarma, Fratelli Pizzaria, Vainete Internet, Farmácia Desconto Fácil, Sombreiro 1001 Utilidades, Gama Segurança, Belgama Engenharia, Velox Solar. Um abraço também para os Castanhas Sony Walter e também para Elisângela Jarek, né, essa galera que está com a gente, e a Prefeitura Municipal que apoia esse projeto aqui. A gente agradece demais. Sandra, existe algum projeto ou iniciativa que você já tenha apresentado aí, né, que você considera que é um marco importante aí no seu mandato até agora, não? Sim, na verdade tem vários projetos, né? É um dos projetos que a gente tem executado aí com muito transparência, e eu sempre falo que o meu trabalho é trabalhar com a comunidade, é trabalhar com as pessoas e com o povo. Nós fizemos o projeto, claro que é um projeto informal, um projeto pessoal meu, né? O projeto Vereadora Perto de Você. O que é o projeto Vereadora Perto de Você? É o dia da vereadora na comunidade. Neste dia eu vou na comunidade, né, já fiz na comunidade do Campestre, já fiz aqui na Vila Cubas, já fiz na comunidade do Puxim, e a gente tem dado sequência nesse projeto. O que é o dia da vereadora na comunidade? É o dia de visitar as pessoas, é o dia de visitar os equipamentos públicos, de conversar com quem está lá no dia a dia, né? E com isso a gente tem sido muito bem recebida pelas pessoas, trocam ideia, dão sugestão, e com isso a gente consegue também fiscalizar. Eu consigo ver as estradas, né, eu consigo ver o que precisa melhorar, desde limpeza, organização. Então, isso é um projeto bem importante. Hoje a gente teve esse projeto Vereadora na comunidade aqui na Vila Cubas. Legal, então Vila Cubas é o meu bairro, nosso bairro, né? É, o nosso bairro aí. Nosso bairro. Eu tenho um amor e um carinho por esse bairro, né? Eu nasci, cresci aqui, minha família mora aqui. Então, eu estive aqui, fui muito bem recebida. Visitei as pessoas, conversei, dialoguei. Aqui eles disseram, ó, vereadora, precisa melhorar aqui. Nós temos uma questão aqui nesta vila das águas, né, de chuva, das águas pluviais, ali pro né? lado da Vila Cubas 2, né? Dia de chuva também geralmente gera apreensão da comunidade, medo dos moradores, né? Nós precisamos melhorar a questão do saneamento, da pavimentação. Então, o vereador é perto de você, ele vê isso. E ele traz essas demandas para futuros projetos no legislativo. Sim. São ideias, né, que ele vem trazendo para somar com o nosso trabalho. Outro trabalho bastante importante, projeto que a gente tem dado sequência na Procuradoria da Mulher, né? A Procuradoria da Mulher é um espaço de escuta, um espaço de encaminhamento, um espaço de defesa dos direitos das mulheres, um espaço contra a violência doméstica, qualquer tipo de discriminação. E eu digo, desde quando que a gente é mulher? Desde quando que a gente está no ventre da nossa mãe. Sim. Então, trabalhamos desde políticas públicas de saúde, empreendedorismo, porque nós precisamos que as mulheres entendam que elas só vão conseguir sair do ciclo de violência a partir do momento que elas estejam estabilizadas, porque elas pensam muito nisso. Sim. Né? Então, por que eu vou sair do meu ciclo de violência? Como que eu vou sair se eu não tenho condições? Então, a gente precisa potencializar essas mulheres. Né? Então, a Procuradora da Mulher fez alguns trabalhos já esse ano, né? Fizemos a primeira reunião que trabalhou violência contra a mulher, o que é violência, qual é a rede de apoio que eu tenho, e trabalhamos o que é rede de proteção. Sim. Que formamos uma rede de proteção. Em março tivemos o projeto Ação por Elas, que é um trabalho de autocuidado, de autoestima, de trabalhar a questão dos direitos sociais. Qual é o meu direito? Né? O que é o meu dever? Trabalhar as questões de saúde. Nós tivemos também lá muito forte a presença da fisioterapia, atividades que possam melhorar o dia a dia da saúde da mulher. Né? Então a gente trabalhou isto. No mês de abril trabalhamos a questão do autismo, com as famílias atípicas. E no mês de maio trabalhamos violência sexual, né? Contra criança e adolescente. Isso eu vi até a Egna, né? Tava isso, foi a palestrante, foi a Egna. Então a Procuradoria ela vem trabalhar as questões que trazem demanda, né? Tivemos também o projeto Maria da Penha Vai às Escolas, trabalhando a questão da violência contra a mulher e mostrando para as crianças o que é, como reconhecer uma violência. Né? Porque muitas vezes as nossas crianças mesmo são vítimas de violência e elas não reconhecem. Sim. Então mostramos a eles como fazer isso. Isso a gente fez em parceria com a Maria da Penha, que é a nossa patrulha Maria da Penha. Um abraço lá para a patrulha, né, que sempre nos acompanha, o Thalisson, as meninas que sempre estão lá, a César, enfim, a toda a equipe lá da Maria da Penha que nos acompanha nesse trabalho. Então, Procuradoria da Mulher aí está a todo vapor
E já temos aí um trabalho já agendado para julho com a delegada da nossa Delegacia da Criança e Adolescente e da Mulher, um trabalho para agosto com a procuradora do Estado do Paraná, da Mulher, que é a Cloara, enfim, daí vai Setembro Amarelo, Sim. Outubro Rosa, até chegar ao final do ano. Então, a Procuradoria da Mulher faz um trabalho muito efetivo nas políticas públicas. E também tivemos alguns projetos de leis, né? O projeto Cuidado Familiar, que é em parceria com o vereador Sidney, que é o projeto Cuidado Familiar. Esse projeto foi aprovado pela Câmara, foi mandado para a Prefeitura, foi vetado, voltou para a Câmara e nós derrubamos o veto. Cuidado familiar vem da minha experiência de trabalho e do vereador Sidney já há bastante tempo e também nas políticas públicas, vem dar acesso às pessoas que não tenham condições de pagar um carro para ir visitar paciente que está em internamento hospitalar em Curitiba ou região metropolitana. Parece tão pequeno, né? Mas tão importante. É bem importante. É, porque assim, a gente entende que o cuidado familiar da saúde vem também com carinho, com amor, com a visita. Estar lá naquele momento é muito importante. Eu tive casos, né, nessa minha vivência, que o paciente ficou 15 dias internado. E a família não tinha informação, porque não tem acesso por telefone, ninguém passa informação. Sim. É só na visita médica. Então a família ficava sem informação. Muitas vezes eu era procurada. O que eu conseguia, eu passava para a família, mas muitas vezes não tinha uma informação concreta, né? Então, esse projeto, ele vem para dizer, a família tem direito, sim, claro, família em vulnerabilidade, não é para todas as pessoas. Sim, sim. E quem realmente precisa. Tem que criar aí um programa para quem precisa realmente estar indo visitar pacientes acima de 2 dias que estejam em UTI. Porque é só na UTI, só o paciente, né, que está lá internado, sabe o quanto é importante receber um familiar. Sim. Eu acho que dá luz, melhora a saúde mental e vai também trazer carinho e amor para aquele paciente. Então, esses foram 2 projetos importantes. A questão do lixo zero, Sim. que fizemos em parceria lá com o vereador Célio, com o vereador Luiz, e que também estão ligados à questão ambiental do município, que querem melhorar a questão da coleta. Então, a gente fez esse projeto junto, né, que vem junto com eles, né. E também eu fiz um projeto que é meu, de autoria minha, só minha, que é o Empresa Amiga da Mulher. Selo Empresa Amiga da Mulher. O que é o selo Empresa Amiga da Mulher? Que já foi aprovado, inclusive. Sim, eu vi essa publicado. aprovação, inclusive. Ele vem trazer com que as empresas possam trabalhar a questão de gênero, a questão de igualdade salarial, de cargos e salários, a licença maternidade, né, que parece que é tão correta e certa, mas muitas vezes não é colocada em prática. Não é cumprida. Então a gente precisa colocar em prática, né, a questão da violência, né, que as empresas tenham esse espaço para a mulher ser ouvida, ser encaminhada. Então são 3 requisitos que a empresa tem que cumprir. Essas empresas vão ser visitadas aqui no município por nós, né, pela minha equipe, e a gente vai estar lá discutindo e mostrando para eles por que é importante ter um selo da Empresa Amiga da Mulher. Uhum. Então isso é destaque, né? Inclusive vai ser destaque com certeza no estado do Paraná, porque é um projeto pioneiro e que vai trazer essa questão aí da igualdade de gênero, sim, principalmente. Então são projetos que a gente está iniciando. Para o segundo semestre a gente já tem outros projetos em prática, né? Inclusive temos um anteprojeto que foi enviado para a prefeitura sobre auxílio alimentação, né? O auxílio alimentação, eu digo que vai substituir a cesta básica. A gente vai dar o direito, claro, não o direito da pessoa poder ir lá comprar bebida alcoólica ou cigarro, ou qualquer, sim, outra coisa nesse sentido, mas dar o direito dela poder escolher alimentos, não vir a cesta pronta, porque nós temos inclusive pessoas que têm intolerância. Sim, a gente, exato, vem mudando essa questão, né? Então temos também esse projeto. Hoje tem uma visão diferente sobre essa situação. Sim, exatamente. Vamos fazer o seguinte, Sandra, vamos dar um intervalozinho de 2 minutos, que a gente é só para nós ir buscar água, para nós preparar aqui que tem uma pizza para nós, e aí a gente vai conversar. Eu quero, na volta, já jogar, porque eu já falei pro prefeito, falei pros seus colegas vereadores que estiveram aqui, sim, sobre uma reclamação sobre as nossas comunicações aqui de celular, e eu vou falar isso na volta. Certo. Então você faz o seguinte, minha mesária, clica no botãozinho abertura aí e deixa rodando aí que a gente já volta aí. Chegou. Beleza? Isso que eu falo demais, viu?
Aparecemos nós já? Oi! Voltamos, eu falei que era rapidinho. Era só pra vir aqui a galera trazer uma pizzazinha. Porque é o seguinte, ó. Lembrando vocês aqui, ó, pelo 419 9943-4716. Anote esse número aí, 9943-4716. Você pode ter essa pizza maravilhosa. Tá com cheirinho bom. Da Fratelli. Hoje, a escolha da nossa convidada aí, 4 queijos. Diz ela que é a pizza preferida dela. E deu a calhar, porque eu gosto também. Então, ó, Sandra... Não, mas tá aparecendo aí na câmera aí? Então tá, não, é porque demora um pouco, é normal. Pode deixar, tá rolando. Tá rolando. Tá rolando. Não esquenta não, é porque não se fixa no celular não que tem delay. É isso aí. Pegar um pedacinho, Sandra, você quer um pedacinho? Quero um pedacinho da minha pizza preferida, que é de 4 queijos. Agradecemos aí a pizzaria, né? Fratelli Pizzaria. Fratelli Pizzaria, que nos mandou a pizza aí para nós saborearmos com muito prazer. É isso aí. Boa demais aqui. Nosso parceirão. Quero também agradecer a Vainet Internet, né? A melhor internet da região, com planos de até 600 MB. Você está recebendo esse sinal em casa. Porque aqui tem Vainet, eu aposto que você também tem. E se você não tem, vire parceiro da melhor internet da região. A Cefarma, né, a farmácia do povo tijuquense, né, a farmácia Desconto Fácil também, essa galera que tem preços especiais, atendimento especial também. São 2 farmácias maravilhosas, parceiros nossos aqui. A Cefarma, do Maurício e Rosana, e, né, a farmácia Desconto Fácil também é parceira nossa. Sombreiro 1001 utilidades, né? Tá aqui, ó. Você quer tudo para sua casa, você tem Gama Segurança pra você dormir tranquilo, Bergman Engenharia Solar e Energia Solar. Gente, você quer economizar 95% da sua conta de energia? Energia solar é o futuro. Fala com essa galera da Velox que vale a pena. Você pode ver lá no site, mas ó, você pode ligar no 439 9121 19 14 43 o código. Me fala com eles lá, tá? E um abraço pro Castanha, Sony Walter e pra Elisângela Jarec, os advogados que são parceiros daqui da gente, né? E a Prefeitura Municipal que tá apoiando nosso canal. Sim. Tá boa a pizza? Tá ótima. Maravilhoso. Eu vou, né? Quero mandar um abraço também pra minha amiga Elisângela, então. Pode mandar um abraço. Advogados, pode mandar um né? abraço. Elisângela, minha amiga, conheceu o trabalho, então um abraço, Elisângela. E pra Pizzaria Fratelli, que nos mandou a pizza. Tá sensacional. Muito saborosa, muito boa. Sensacional. Vou fechar aqui só pra esquentar. Sim. Pera aí, que eu vou lá conferir que o povo aqui... Minha cameraman, ela tá meio nervosa ali. Não tem problema, a gente vai comendo a pizza enquanto isso. Deliciosa. Muito bem, então é isso aí, tá tudo funcionando. Você que tá de casa, se você quiser mandar perguntas aqui pra Sandra, você pode mandar, a gente vai anotando aqui no final, aqui a gente manda também. A galera que tá no Facebook, no YouTube também, você pode mandar. Um abraço pra todo mundo que tá curtindo. Eu tenho certeza que lá no Facebook a Terezinha Cobos, ela não perde um programa do TV Tchucas, qualquer programa do TV Tchucas, ela tá assistindo. Ótimo. Fanzaça lá na galera do Campestre. Sandra, eu falei que ia falar na volta, que é uma reclamação que eu tenho há muito tempo aqui em Tijucas, porque parece que desde que inventaram o celular, em Tijucas nós temos uns buracos que não se curam. Não. Campina, Tabatinga, Lagoa, Lagoinha, né? Isso que eu tô falando da galera beira asfalto, né? Que eu acho que esse seria o básico. A beira do asfalto deveria pegar, né? Que é a nossa PR 281. Sim. Eu peço encarecidamente porque eu acho que agora é uma briga do poder público. E eu acho que vocês aí, indo atrás disso, na Anatel, não sei, porque tem que responsabilizar essas empresas que eles têm que servir com qualidade. O caso da Lagoa, esses tempos atrás, que a Copel resolveu cortar os cabos de todo mundo lá, né? Deixou todo mundo ilhado. Sim. Né? Eu acho que é um pedido meu, assim, que eu tô passando para você agora, passei para todos a galera que pode resolver para nós, que vocês possam ver aí o que vocês podem fazer pra gente, né? Sim. Inclusive, desse fato da Lagoa, eu também presenciei, porque eu trabalho na Lagoa, trabalho lá na educação, né? Também sou funcionária pública e presenciei, ficamos 2 dias sem acesso, porque estavam trocando a fiação, então a gente ficou sem acesso. E como minha profissão é ser assistente social, o assistente social também trabalha diretamente nas comunidades. Positivo. Muita dificuldade. A gente sai daqui com o sinal até o Xaxim. Chegou no Xaxim diante, fica sem sinal. Então, é um problema que temos, porque todas as pessoas, a maioria das pessoas tem celular. Hoje a vida está em cima. É um meio de comunicação, né, o celular. Então, a gente precisa dar acesso
E se a gente não for atrás, vai continuar desta forma. Então, assim, nós temos que buscar, sim, melhorar a telecomunicação, melhorar aí a questão das operadoras, né? Então, tem operadora que pega em tal comunidade. Exatamente. Tem comunidade que pega outra operadora. Exatamente. Então, a gente precisa ter um delay, né? Então, isso a gente tem que buscar junto com o Poder Executivo, junto aí aos nossos deputados e buscar solução. É como nós fomos na ANEEL, né? Buscar solução para as quedas de energia, que são frequentes no nosso município. Também sou empresária, tenho uma loja. E, assim, muita dificuldade no dia a dia na nossa loja lá. Que logo vai estar apoiando aqui. Logo vai estar patrocinando o TV Tijucas, né? Importante. Quanto a gente tem de queda de energia? As meninas me falam, Sandra, é 20, 30 vezes por dia. Queima então, energia, aparelho, né? Telecomunicação... Queima aparelhos, prejudica as pessoas. Nem todo mundo entra na justiça contra o negócio para poder receber da Copel. Exato, não entra. Então, assim, acho que nós temos o problema das questões das operadoras e temos o problema das nossas quedas de energia constantes. Então, é um problema que nós precisamos buscar juntos. Me comprometo aqui com você, com a nossa população. Eu acho muito importante, porque hoje a comunicação, ela faz parte... esses 2 dias que a Lagoinha ficou fora, as pessoas não tinham como cobrar. Não. Hoje, ninguém mais... Muito pouca gente que anda com dinheiro. Exato. Né? Hoje as pessoas nem cartão usam. Eu, por exemplo, hoje eu não tenho nem cartão mais. Tudo tá dentro do celular. Se eu não tiver internet, eu tô quebrado. Exato. E aí você parte por uma situação... Eu acho assim, até entendo o interior, alguma comunidade, você ter uma operadora, ter uma situação ou outra, até entendo pela distância da comunidade, coisa e tal, mas que deve se adequar também às operadoras. Isso é fato. Né? Hoje não deveríamos ter nenhuma área mais fora de cobertura. Mas o asfalto, que beira asfalto, não tem cabimento, né? É sem sentido. Da Campina até a Lagoinha, sentido agudos, a gente precisava ter o acesso. 100%. É na área urbana, praticamente, exatamente. Né? Não Sai, tem. é PR. É PR. A gente precisa, e não temos. Até o Xaxim e até a Lagoinha. E aí aí tem um ponto. Aqui Sim. pega, daí você tem que andar pra danar pra você pegar. Ou lá naquele morrinho. Sobe parece morrinho. Antigamente que você levava o morrinho com o celular. Pra pegar o celular lá no morrinho. Isso é verdade, então, com certeza. Então, uma problemática que nós temos é trabalhar juntos, né? A gente precisa buscar juntos. E isso eu vou trazer para todos os vereadores que virem aqui, todas as pessoas que puderem nessa força, porque eu acho que é importante aí. Buscar as operadoras. É muito importante para o nosso município, porque isso aí é um crescimento faz parte da socioeconômico, faz parte da tecnologia, faz parte de todo esse âmbito aí. Com certeza. Muito mais gente poderiam estar assistindo o TV Tijuca se tivesse internet. Na casa, lá na localidade dele. Exato. Sandra, como você avalia aí, a gente mudando agora um pouco, né? Voltando um pouco para trás ali sobre a questão da mulher e tudo mais, como você avalia essa questão da participação da mulher na política local hoje? Né? E o que você acha que a gente podia melhorar aí para ampliar isso? Para que, como a gente falou lá atrás, para ser um meio a meio? Exato. Né? Então, assim, nós já tivemos uma participação melhor nesta eleição das mulheres. Tivemos mulheres guerreiras, né? Mulheres lutadoras, mulheres fortes que participaram ativamente. Eu acompanhei, inclusive, uma candidata a vereadora que fazia a campanha dela de ônibus. Né? Então, a gente já teve uma participação melhor, mas ainda pequena. Muito pequena. Então, 3 mulheres por partido obrigatório. O meu partido era a Solidariedade, nós tivemos paridade. 5 mulheres e 5 homens no nosso partido. Se elegeu uma mulher e um homem. Mas a gente teve paridade. Né? Então, a gente trouxe essa questão aí de igualdade de gênero no partido, que foi muito importante. Então, todos os partidos deveriam fazer isso, né? Sim. Dar a mesma igualdade. Então, são 5 mulheres e 5 homens. Né? Claro que quem tiver o melhor trabalho é que vai trabalhar e se eleger na campanha, né? Ou depois, né? Mas assim, a gente já teve uma participação melhor, mas ainda pequena. Sim. Né? Precisamos trazer as mulheres para os espaços políticos. Precisamos discutir política. E quando é que a gente começa a discutir política? Desde a nossa adolescência, da nossa infância, enfim. A gente começa a criar o hábito, né? Então, nesta campanha, né, eu falei, tivemos aí mulheres fortes, né? A Câmara sempre teve uma mulher. Nós tivemos 4 vereadoras e sempre teve uma mulher. Né? O mandato anterior não teve, mas o mandato anterior sim, mas o passado não. Né? E eu sou uma das sucessoras. Então, a gente precisa abrir caminhos. Sim. Né? Nós temos aí um trabalho bem bacana aqui na Câmara que se chama Procuradoria da Mirim. Nós temos a Câmara Mirim e agora nós temos a Procuradoria Mirim. Nós temos 11 vereadores que representam as escolas, né, municipais. Dentro dos 11, 9 são mulheres.
Então já traz Aí, a discussão lá desde a da infância. Aí já mudou já o cenário, né? Já mudou o cenário. Então, quando eu participo da sessão da Câmara Mirim, me dá um baita de um orgulho ver aquela mulherada lá na frente, né? Sim, muito. 2 meninos, muito importantes os meninos lá na discussão, né? Os vereadores mirins meninos que trazem a discussão e ajudam no debate, né? E muitas vezes projetos importantes apresentados pelos meninos, mas dá aquele baita orgulho de ver aquela meninada lá na frente discutindo, né, políticas públicas bem importantes, já com projetos, né? Projetos de lei já apresentados. Montando a coisa certinha. O primeiro projeto apresentado foi a Procuradoria Mirim, então aí já começa a discussão nos espaços, né, de discussão, de sensibilização, de trazer o trabalho da mulher não no legislativo, no executivo, de mostrar a importância política, né? E como que a gente faz isso, né? Mostrando para as mulheres que é possível. Sim. Né? É possível, é o nosso espaço. Então, em cargos públicos, né, em cargos de liderança, aí a gente já começa a discutir, né? E eu quero ainda fazer um trabalho na Procuradoria, né? Quero fazer esse trabalho dessa questão política, da mulher na política, de trazer esse assunto para dentro da Câmara e a gente discutir com as mulheres, mostrar para elas que a gente está no caminho, Sim. né? Que é importante a nossa presença, né? Começamos lá com a Procuradoria Mirim e vamos aí mostrar para os adolescentes, mostrar para as nossas mulheres e para toda a população a importância da mulher na política, né? Então acho que esse é o caminho. Não, com certeza, até avalio essa mudança de foco, quando você pega ali, nesse caso, da Câmara Mirim, você já ter mais meninas do que meninos, já mostra que você está lá na frente, isso vai fazer o resultado correto. Exatamente. Né? Vai trazer a igualdade e, quem sabe, de repente, até mais mulheres também na Câmara do que os homens, mas mostra que o trabalho está sendo feito na base. E o certo sempre é na base. Quando você... É que nem futebol, né, Sandra? É na base que você consegue colocar os conceitos corretos. Senão, não adianta o cara, depois de jogador velho, querer ser jogador profissional, que não vai conseguir. Não vai ser. Não vai ser. Lá começando, fomentando isso, Exatamente. né? É fomentando a igualdade, né? Por que é importante esse olhar da mulher, Sim. né? O que elas podem olhar? Eu falei para elas assim, o que vocês podem ver dentro das escolas de vocês? Que vocês podem fazer diferente, Sim. né? Então, e quando a gente trabalha direitos, né? Isso é bem importante para as mulheres, né? O primeiro direito que a gente tem, né? É o direito à saúde, à educação, uma boa alimentação. Então a gente começa a mostrar para elas que é possível, sim. Sim. Né? E que a gente precisa sonhar. Sim. O sonho da gente, quando a gente sonha e busca, a gente torna realidade. Então, é sempre buscar, né? O caminho é esse. Eu acho que é por aí mesmo. Nessas pautas ligadas à mulher, de igualdade de gênero e tudo mais, que você defende, o que tem mais ênfase dentro da Câmara? Dentro da Câmara, nós damos ênfase para a questão da equidade, né? Dar o mesmo direito a todos, a questão da igualdade, né? A questão do protagonismo, né? Então a gente busca isso dentro da Câmara. Quando a gente fala em direitos, efetivação de direitos, né? Então eu tenho que dar o mesmo direito para todos, né? Então são pautas importantes que a gente tem discutido: efetivação de direitos, equidade, né? Protagonismo, a questão do empreendedorismo da mulher, né? O quanto é significativo, uma pauta importante que a gente... Hoje a gente vinha discutindo sobre o mercado municipal e a gente vai colocar uma emenda no mercado municipal que a gente tem uma sala para o empreendedorismo feminino. Sim, legal. Né? Então a gente precisa dar esse destaque. Na festa do agricultor, por exemplo, a gente discutiu e todos os vereadores aprovaram, né? E também fizeram a emenda quanto à questão da gente ter 50% de mulheres participando da feira, né? Da gente dar essa igualdade. Então, a gente busca muito essa questão da igualdade, né? Igualdade de gênero. Isso é muito legal. Eu acho que aqui até fala o momento mais marcante, desafiador, mas eu acho que é porque, né, nós temos aí 6 meses de mandato, né? E lógico que dá para você fazer uma avaliação desse início. Esse início, às vezes teve atropelos, às vezes teve pedras, às vezes teve coisas fáceis. E o que você viu aí de mais desafiador até o momento nessa trajetória, né? Do momento que você pegou lá, assumiu ali a sua cadeira e até agora? Os 6 meses, né? Nós tivemos 180 dias aí praticamente de governo, né? E tivemos projetos de leis importantes, né? Só de minha autoria, né, com os demais vereadores, tivemos 4 projetos, mais as emendas, né? Se a gente for fazer um levantamento, já temos mais de 5 projetos aprovados, né, de lei, né? Temos emendas, temos discutindo o regimento interno da Câmara. Sim.
quanto é importante a gente conhecer o regimento interno. Além disso, né, buscando aí recursos, né, fui aí no governo do estado, fui a Brasília, né, em Brasília eu protocolei mais de 20 ofícios, que vai vir ainda, né. Isso é um negócio pautado interessante. Essa viagem de vocês a Brasília, que foi, né, até foi bem comentado em Tijucas e tudo mais, eu acho legal esclarecer que as pessoas, às vezes, Tijuca, né, o povo ainda tem muita cabeça um pouco fechada ainda. Sim. Acho que, foram só passear ou foram só lá pra ver e não vai resolver nada. Cara, de repente você pautar pra gente aí mais ou menos aí por cima. Sim. As coisas importantes que vocês conseguiram trazer de lá, né? Não fechado efetivamente, mas palavras e fechamento de apresentação de projetos que podem modificar Sim. bem o nosso município. Eu levei assim ofícios desde a área da saúde, a área da educação, eu dividi. Uhum. Levei saúde, educação, agricultura, levei da área da assistência, da infraestrutura, né, do planejamento urbano. E fui visitando, inclusive, não só os deputados, mas também os senadores. Isso é legal. Porque nós temos senadores do estado do Paraná, Sim. inclusive visitei o Sérgio Moro, visitei o deputado, o senador Evaristo. Então a gente fez também esses pedidos, né? E eu acho que aquela conversa, o olho no olho também é importante, né? Então assim, vereador, por que você quer isso? Né? Por exemplo, para a saúde, eu pedi um CAPS para a saúde, protocolei lá. Por que eu pedi um CAPS? Porque eu vejo que a questão de saúde mental hoje é um momento bem difícil dentro do nosso município. Então, se a gente tiver um centro de atendimento psicossocial, né, que atenda a questão de saúde mental, que trabalhe diferente, né, eu acredito que seja importante. Sim. Então, um CAPS eu protocolei. Eu pedi pavimentação para as estradas rurais, pedi pavimentação para as comunidades aqui da Lagoa, Lagoinha, que são comunidades próximas. Pedi recursos para agricultura, para a questão da assistência social, que a assistência social é o que menos recebe recurso. Sim. Então, quando a gente vai lá em Brasília, é esse olho no olho. Eu quero isso por isso. Né? Então, explicar para os nossos deputados. Então, a gente foi realmente criticado pela viagem a Brasília, mas nós já estamos colhendo os frutos, já veio, inclusive, recursos de alguns deputados para alguns vereadores, né? Eu ainda estou na minha expectativa, mas eu firmei palavras lá, Claro. então eu tenho certeza que eu vou receber também o meu recurso, e quem ganha com isso é o município. Sim. Né? Então, claro que a viagem teve um custo, mas é custo e benefício. Sim. O quanto foi importante. Eu, por exemplo, tive agendas o dia todo. Quem não é visto não é lembrado. Exato. Né, Sandra? 3 dias lá, foram 3 dias muito corridos e passou muito rápido. Inclusive, num dos dias, uma tarde, eu participei do evento da Procuradoria da Mulher Eu vi a foto. Federal. Eu vi a foto, Né? uma foto E sua. tinham mulheres do Brasil todo, vereadoras, prefeitas, deputados do Brasil todo. Tinha mais de 700 pessoas no evento. Discutir política pública para a mulher. Uma troca de experiências espetacular. Exato. Então, assim, essa experiência que o mandato traz para a gente são 6 meses. E parece assim que a gente trabalhou muito nesses 6 meses, né? Nas sessões, nas discussões. Eu participo de 2 comissões na Câmara, da Comissão de Finanças e da Comissão de Obras Públicas, né, de Serviços Públicos. O quanto a gente discute, quando a gente vai fazer um projeto, a gente vê o impacto que isso vai ter dentro do município, Sim. quanto que a gente vai gastar, o que isso vai trazer de melhor para o nosso município. Então, eu avalio o mandato assim, meu e dos outros vereadores como muito bom. Né? Eu achei... A gente tem buscado e assim, dar transparência. Então eu fui a Brasília, eu fiz isto. Inclusive eu fiz um vídeo lá e disse, olha, estou aqui em Brasília, visitei tais deputados, visitei tais ministérios, porque a gente teve a oportunidade de visitar os ministérios. Isso né? é legal, né, cara? Isso Ministério é legal. do Turismo, Ministério dos Transportes, levamos a demanda do Matulão, uma demanda lá do vereador Cigano, que é a questão da passarela e de um redutor de velocidade para evitar os acidentes, que quanto acidente acontece Ali na lá. frente lá da Isso, entrada do Matulão. Uhum. Então a gente levou esse pedido direto lá na ANEEL, né, da Copel, enfim, quantos pedidos a gente levou direto e conversou, né? Então esse olho no olho, quem não é visto não é lembrado. Né? É verdade. Então essa questão do mandato, né, dos 6 meses, né, eu digo assim que a primeira sessão é inesquecível. É a eleição, quando você ganha a eleição, a posse é a primeira sessão. Você se prepara muito para isso, né? E eu fui uma que me preparei, né, para minha primeira sessão. Então, quando se fala dos desafios, né, eu acho que é isso, né? Os desafios do dia a dia que a gente tem, né? Demonstrar, dar transparência, fazer com que as pessoas acreditem no nosso trabalho. Sim, exato. Que é um trabalho verdadeiro, né? Eu digo que as pessoas ficam muito desacreditadas, né? O político vem aqui há 4 ou 4 anos e não volta mais. Por isso que eu estou fazendo diferente. Por isso que eu trabalho diretamente com o povo, com a população. Quando eu visito um grupo da terceira idade, é para eu ouvir,
Eu quero entender o que a terceira idade precisa, o que os nossos idosos precisam. Nós temos uma população que tem envelhecimento populacional que está aí. A gente precisa discutir isso, né? Então, Exatamente. quando eu vou lá visitar, então, dentro desse projeto Vereador na Comunidade, a gente visita também os grupos da terceira idade. Sim. E busca, né? Então, quanto isso é desafiador, ouvir das pessoas e fazer com que elas acreditem de volta no nosso trabalho, que é possível, sim, ter trabalho sério, honesto, transparente, né? Que a gente quer trabalhar, que a gente quer mudar, né? Como todos os municípios, eu sonho por um município melhor. Sim, com certeza. Qualidade de vida, com acesso. Então, acho que o maior desafio é voltar que as pessoas tenham credibilidade no nosso trabalho. Até porque o nosso município, a gente teve aí, né, uma melhora nos últimos 4 anos, nessa gestão do prefeito Gringo anterior, inclusive, né? Toda gestão tem prós e contras, né? Mas eu acho que teve mais prós do que contras, né? Mas a gente sabe, e eu falei isso para todos que passaram aqui, que o nosso município, ele está apanhando visualmente falando para todos os municípios ao redor. Né? Sim. E nós precisamos mudar esse quadro. E é esse detalhe, essa busca, esse trabalho de ir atrás e fazer com que aconteça. Também não é só ir atrás, é fazer com que aquilo que você foi atrás aconteça dentro da nossa cidade, para que ela se torne mais bonita, para que ela se torne mais atrativa, que ela se torne financeiramente, turisticamente falando, né, uma cidade melhor para os nossos, né, municípios, né, nossos munícipes, perdão. Sim. Acho que o caminho é esse, né? Eu tenho um filho adolescente e eu falo assim, que eu reconheço o quanto é importante a gente morar num município pequeno, né? Que todo mundo se conhece. Eu saio da minha casa tranquila. Sim. Deixo meu filho lá, eu sei que não vai acontecer nada com ele, que vai estar ali, Sim. né? Então, assim, o quanto é importante a gente acreditar nisso na nossa cidade. Todos nós queremos uma cidade bonita, como você falou, estamos apoiando para todos os outros municípios. Estamos. Então, precisamos revitalizar a nossa Rua 15, a nossa praça. Na minha época de adolescência, eu era uma que visitava muito a nossa praça. Sim, nós Final de semana, nós estávamos lá na nossa praça. Tava direto tomando uma lá e tocando violão e conversando, juntando a galera, né? E hoje nós não temos mais esse espaço. Infelizmente, a gente perdeu esse espaço. Precisa melhorar, é verdade. Precisa melhorar, revitalizar, que as pessoas visitem a nossa cidade. Digam, nossa, como Tijucas do Sul é bonito, como é organizada. Porque ela tem um parque, tem uma praça, tem... A rua é limpa, Sim. né? Uma cidade limpa. Eu sempre falo, por isso que eu falo da Semana do Lixo Zero, né? A gente trabalhar a conscientização ambiental. E isso a gente precisa melhorar. Fala em questão da limpeza, mas não tem um lixeiro para as pessoas jogarem lixo. Exato. Então, começa por aí, né? Exato. Então, queremos que a nossa seja, com certeza, uma cidade aconchegante, com qualidade de vida e com melhores condições para a população. Uma coisa que eu estava reparando, e algumas pessoas já me comentaram isso, Sandra, e a gente acaba trazendo. Isso eu não pontuei porque não tinha chegado ainda para nenhum dos seus colegas, né, de Câmara, mas algumas situações que o pessoal anda me falando, por exemplo, da questão de alguns pontos de ônibus. Sim. Por exemplo, o perigo de alguns locais de pontos de ônibus. Por exemplo, da curva do Xaxim ali, que é a entrada para o Ambrósio. Né? O perigo daquilo ali, se é que Deus o livre, né, gente? Acaba alguém se perdendo. O cara vai de frente com aquele ponto de ônibus. O próprio ponto de ônibus na frente do LD aqui do posto, né? É um ponto de ônibus, tudo bem, tá há 500 anos lá, mas não quer dizer que tá há 500 anos, ele tem que estar mais 500 Sim. anos, ele pode ser alterado, né? Num ponto onde o ônibus pare para fora da via, para que não fique... Pô, o ônibus para ali, cara, para a cidade inteira, porque hoje o movimento não é mais aquele movimento de antigamente, né? Sim, ali é o meu caminho todo dia, né? Porque eu moro aqui na Vila Exatamente. Cubas e faço o centro todo dia. Então, todo dia eu vejo essa questão, da questão que a gente precisa se planejar. Aonde é o local estratégico para o ponto ônibus? Não é ali. Não é ali. Para todo o trânsito, ninguém consegue passar de um lado para o outro e forma filas. Perigo, as pessoas atravessam ali. Perigoso, principalmente nós temos assim pessoas que moram aqui no nosso bairro, Vila Cubas, Bosque, que trabalham no pedágio, Sim. ou na Durli, enfim. A gente vê, ou para fora, né, São Bento, na PKC, enfim, na empresa de vidros. E eles ficam sempre de um lado e do outro. Uhum. E eu vejo assim o quanto eles correm risco, Sim. até para atravessar a rua, Sim. porque o trânsito é intenso. Então, Exatamente. assim, melhorar pontos de ônibus faz parte do planejamento estratégico do nosso município. Exatamente. Né? Estudar aonde é o melhor ponto. Nós tivemos a conferência das cidades, eu participei, e a gente falou exatamente desse ponto de ônibus ali. Do quanto é perigoso e o que a gente precisa melhorar, para onde colocar,
tá ali há muitos anos, né? Exatamente. Pelo menos 30 anos. Ou mais, Ou né? mais, Ou né? mais, né? Porque eu lembro desse ponto há muito eu acho que desde que nós somos crianças, esse ponto está no mesmo lugar ali, né? Mas não é porque tá ali, porque tem que continuar ali. Exatamente, você pode. Naquela época, o trânsito não tinha toda essa intensidade que nós temos hoje, né? Então, eu acho que é válido. Eu já vi vários acidentes acontecer de moto ali, porque para o ônibus, ou para um carro, ou vai atravessar, não tem uma faixa de pedestre para poder atravessar para o outro lado. Então, tudo isso eu acho que deve ser. Acidente de moto, de carro. Exatamente. Eu já vi também. Já vi vários ali. Com certeza. Sandra, a gente está chegando no final dessa conversa aqui, mas é um final de conversa, não é porque acabou a conversa, é porque, né, o nosso podcast aqui, ele é mais pautado num estilo de mais curto, até para as pessoas terem mais vontade de assistir, do que, tipo, por exemplo, do Vilela, que ele aprisiona as pessoas, ficam 7 horas lá dentro do podcast dele, a gente não. Não dá. Não tem jeito. Então, a gente é um podcast mais curto, mas a gente, eu acho que tenta conversar o máximo de coisas possíveis, né? E chegando ao final dessa conversa toda, eu acho que para início dessa despedida dessa entrevista de hoje, o que você diria para os jovens, meninas, né, jovens meninas e mulheres aí, que têm vontade de entrar para a política, para o mundo público, né, mas que tem medo, tem receio, porque alguma coisa ou outra, o que você poderia lançar para essa turma para que eles possam acabar com esse medo e peitar na coragem mesmo? Sim. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu acho que eu sempre fui muito sonhadora. Quem conhece minha história de vida sabe que eu trabalhei primeiro num supermercado, que eu fui repositora no mercado, que fui babá, e depois fui funcionária da PUC, daí agora sou funcionária da prefeitura, efetiva, sou vereadora, estou vereadora, né? Então, acho que a gente precisa acreditar, né? Acreditar que é possível, acreditar nos nossos sonhos. Eu sempre falo uma mensagem do Padre Zago, né? Que é uma pessoa que é inspiradora. Eu trabalho principalmente com os jovens, ele sempre diz assim, que sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Então a gente precisa acreditar. Como que a gente vai acreditar na política? É buscando, é conhecimento, é através da educação. A educação é o caminho de tudo. Sim. Né? Para os nossos jovens, para as nossas meninas, para os nossos meninos. Acreditar que vocês podem. Eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre sonhei em mudar o mundo. Sim. Mas as pequenas coisas que eu faço mudam a vida das pessoas. Então, é isso que eu digo. Sonhem, acreditem, busquem. Né? Busquem um futuro melhor. Busque trazer as ideias de vocês. A gente precisa que os jovens voltem a discutir política. Né? Nós tínhamos os grêmios estudantis que discutiam isso na nossa época. Exatamente. Né? Então, nós fazíamos debate na escola, transformávamos a nossa escola, né? E na escola que nós queríamos. Então, assim, a gente precisa de pessoas boas na política. Precisamos de pessoas que busquem trabalhar por outras pessoas, que lutem por outras pessoas, né? Um por todos e todos por um. Então, vamos sonhar juntos, né? E buscar isso, fazer que os nossos sonhos se tornem realidade. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, principalmente, acreditar, eu acho que é a palavra certa, sabe? Por exemplo, um exemplo claro que é o TV Tijucas hoje, né? Há quanto tempo a gente tá lidando com essas coisas de internet. E já tive outros podcasts que nunca voou, e hoje a gente está conseguindo fazer um negócio mas é a gente acreditando na gente mesmo. Exato. Né? Às vezes o outro, a semana passada a gente teve o Cachoeira aqui, eu não sei se você chegou a assistir a entrevista, Sandra, mas o Luiz Fernando Cachoeira, um escritor, e ele fez um livro chamado Só Mais Um Passo. E exatamente, a gente fez um comentário que às vezes, quantas vezes as pessoas não acreditam em você e até jogam contra você para que você não acredite no seu potencial e nas suas vontades. E eu acho que acreditar é o primeiro passo realmente. Acreditar, com certeza, né? E eu acho que isso é muito importante. O teu trabalho é muito importante, né? Eu digo que a gente tem que fazer as pessoas se inspirarem. Exatamente. Né? E o trabalho inspirador é muito importante. Claro, né? Principalmente na política. Sim. Né? Você só volta a acreditar quando você vê que realmente acontece, né? Então a gente precisa ser inspirador. Né? A gente precisa fazer a trajetória da vida das pessoas diferente. Que a gente resgate 1, 2, 3, mas é um resgate. Não, né? Cada vez que a gente resgata uma pessoa, a coisa cresce, a coisa muda. Tudo de grão em grão, a galinha enche o papo. Exato. É assim, e mostrando que realmente existe uma solução. Que não é todo mundo que está lá só para fazer sacanagem, só para poder roubar ou só para poder embolsar, tirar proveito. Né? A gente quer mostrar que tem espaço pra gente boa também, né? Exato. E aí inspirando as pessoas. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Com certeza. Sandra,
agora vamos lá. Né? A gente falou dos 6 meses, a gente falou da história. E agora, para fechar essa conversa, o que você pensa aqui para daqui 3 anos? O que você pensa, como é que você vê Tijucas daqui a 10 anos? O que a Sandra acha que pode mudar aí, né? E para Tijucas crescer nos próximos 10 anos, que eu acho que é uma eleição a mais, né? Eu acho que seria mais ou menos o caminho. Eu penso em trabalho, né? Porque eu acho que sem trabalho não existe o trabalho do vereador. Então a gente tem que trabalhar em prol das pessoas, buscar conhecimento, buscar recursos, né? Então, nesses próximos anos, eu mesmo trabalhar pelo nosso município, trabalhar pelos munícipes, né? Fazer com que eles se sintam importantes, que eles se sintam valorizados. Eu sempre falo em justiça social, né? E falo que a política é para todos. Eu não acredito numa política individualista, eu acredito numa política para todos. Então, assim, meu nome sempre foi trabalho, sempre trabalhar pelas pessoas, sempre buscar, sempre trabalhar no resgate, né? Sempre trabalhei pela criança, pelo adolescente, pela mulher, pelo idoso, pelas nossas famílias, né? O quanto é importante a questão dos resgates dos valores da família. Então, é trabalhar, né? E eu vejo assim Tijucas crescendo, planejada, organizada, legislativo e executivo trabalhando em prol do município, né? Não existe o trabalho individual, é junto. Sim. Né? Então a gente tem que trabalhar junto, buscando recursos. Nós só vamos melhorar o nosso município planejando, se organizando. Não existe mais achismo. Sim, não tem mais espaço para isso. Nós trabalhamos mais nisso, com dados concretos, com realidade. Então eu vejo um município muito melhor, com certeza. E eu quero que o município cresça, desenvolva, que tenha trabalho, que tenha educação, que tenha saúde. Né? Eu digo que a saúde ela é a questão principal da nossa vida, porque se a gente não tiver saúde, a gente não tem nada. Sim. Né? Se eu ficar doente, não conseguir trabalhar, levantar da minha cama, se eu não tiver saúde mental, então a gente precisa investir em saúde pública, né? Na educação, na assistência social, fazer esse resgate das famílias vulneráveis. Então, nesses próximos 10 anos, vamos planejar. Né? Então, esse ano eu vou fazer isso, ano que vem aquilo, e assim ir seguindo. A política é planejada, não existe mais achismo. Então, eu quero uma Tijucas crescendo, uma Tijucas melhor, com qualidade de vida e igualitária, justa para todos. É isso aí. Bom, eu quero agradecer, né, Sandra? Você topar vir aqui conversar com a gente, comer essa pizza e levar toda a tua experiência já de início de mandato seu, né? E levar quem é a Sandra Andrade para as pessoas. Assim, você é uma pessoa conhecida no nosso município, mas ainda assim, para os mais novos a gente não é, né? A gente não é. Para os mais novos a gente não é tão conhecido assim. Certamente. E eu agradeço. Obrigado por você ter topado vir aí e fazer essa conversa com a gente. E já deixo a casa aberta para quando eu vou querer voltar. Eu te agradeço, Edu, agradeço a TV Tijucas por ter me recebido, agradeço quem nos assistiu pelas redes sociais. Quero também fazer um agradecimento e mandar um abraço para minha família. Importante. Que são os meus maiores apoiadores. Nunca deixaram eu desistir, né? Sempre estiveram no meu lado nos momentos difíceis, nos momentos fáceis. Então, um abraço para minha família, para as minhas tias, primas, mãe, pai, irmãos. Galera né? Toda. Companheiro, para o meu filho. Então, para todo mundo que me acompanha, me segue. Eu tenho pessoas que estão junto no meu lado, né? Minha assessora, a Berenice, que está todos os dias me incentivando, buscando junto comigo. Um abraço lá para a equipe da Câmara, para os vereadores. Somos uma parceria, né? Nós trabalhamos juntos pelo município e eu não vejo a política sem homens e mulheres. É juntos, é de mãos dadas, né? Então, muito obrigada, agradeço novamente. E quando quiser, eu sempre gosto da transparência, gosto de falar, às vezes eu digo que fala demais. Não, mas aqui é aberto mesmo. Mas eu sempre gostei de uma boa conversa, então muito obrigada, te agradeço e desejo sucesso. Né? Amém, Jesus. Muito sucesso no teu empreendimento, que cada vez tenha mais público, mais seguidores, né? Mais seguidores, com certeza. Pra galera ficar ligada. Juntos, né? Isso aí. Conte comigo. Não, deve estamos aí. E eu quero agradecer os nossos anunciantes, nossos parceiros, que sem eles a gente não estaria aqui também, né? A AC Farma, voltando a falar, a farmácia do povo tijuquense, a Fratelli Pizzaria, que mandou essa pizza maravilhosa, tá sensacional pra gente, né? A Vainet Internet, a melhor internet da região, Sombreiro 1001 Utilidades, que tá proporcionando esse ambiente bonito para vocês aqui, Gama Segurança, para você dormir tranquilo, Bergman Engenharia e Velox Solar, que é energia solar para a economia da sua casa. Abraço também para o Castanha Sony Walter e para Elisângela Jarec, né, advogados aí que são parceiros desse programa, além da Prefeitura Municipal, que também apoia o nosso projeto. Gente, valeu demais, valeu Sandra. Semana que vem
teremos mais programa. Vamos ter aqui chegando com a gente Jefferson Todor, humorista, publicitário, né? Um cara que palestrante, um cara que manja tudo. A gente vai conversar sobre história. O cara é judeu também. Então vamos conversar sobre tudo que está acontecendo no mundo afora, falar muito de, né, contar piada e tudo mais. É um cara maravilhoso, vai estar aqui com a gente na quarta-feira que vem. E terça-feira também tem a Mainga Esporte Clube, né? Por enquanto ainda está no canal do Mainga, mas eu acredito que na semana que vem já teremos o nosso canal TV Tchucas de volta no ar, né? Para a galera poder acompanhar. Um beijo no coração de vocês. Eduzac vai ficando aqui. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Clica na abertura lá. Clicou?